This episode is brought to you by Tidy Cats, here to level up your litter game with their new Performance Plus lineup. Your home is your happy place, your cats, VIPs. So when it comes to the litter box, excellence isn't optional. Choose from products that specialize in max power clumping, low tracking, or odor fighting so advanced, stink won't see it coming. Tidy Cats Performance Plus. Mission mighty, keep it tidy. Shop now at tidycats.com. Você está ouvindo o História FM. Rússia na Primeira Guerra Mundial. Esse é o tema de hoje do História FM. Eu sou Iclis Rodrigues e para falar sobre esse assunto, eu convidei mais uma vez aqui conosco o professor Delmo Arguelles, a quem eu passo a palavra, para se apresentar para vocês. Então, Delmo, seja muito bem-vindo. Fique à vontade para se apresentar para o pessoal. Opa, boa tarde, Iclis. E mais uma vez, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pelo espaço aqui no História FM. Eu sou historiador por formação, sou doutor em História das Ideias e a minha tese de doutorado foi sobre a Grande Guerra de 14-18, foi sobre os pilotos de caça da Grande Guerra. E eu fiz estágio pós-doutoral no Instituto de Estudos Estratégicos da Universidade Federal Fluminense, onde hoje eu sou pesquisador associado, E vamos falar aí sobre Rússia e a Grande Guerra, É um tema muito interessante e um tanto quanto esquecido, pela historiografia, Não estudamos tanto quanto deveríamos a Rússia na Grande Guerra. Até porque ela fica como coadjuvante quando o assunto é a Revolução Russa, E acaba sendo interessante estudar esse assunto, até para quem tem essa preferência por esse assunto da Revolução, como o complemento fundamental para entender esse assunto, E é isso. Esse é o tema de hoje do História FM e a gente vai entrar nesse assunto logo depois que eu dar um recado para vocês. Se você não quer ouvir os anúncios automáticos nas plataformas ao ouvir o História FM, quer ouvir os episódios com antecedência e poder baixar o arquivo para ouvir em qualquer aplicativo e em qualquer lugar, você pode fazer isso em apoia.se/obrigahistoria. Nossos apoiadores que apoiam com R$5 por mês têm esse benefício, mas dá para apoiar o História FM e manter esse projeto educacional gratuito no ar com menos. Você pode ajudar com R$2 por mês e ter acesso ao mural com os spoilers do que vem pela frente no História FM, além, claro, de ajudar a manter esse projeto vivo. E os nossos novos apoiadores e apoiadoras são Guilherme Roxo, Daniel Jabur, Túlio de Andrade, Breno Defante, Edjúnior Barbosa, Fábio de Assis, Luiz Couto e Marcos Perales. Muito obrigado, pessoal, é graças a vocês que esse programa existe. E se você que está ouvindo quiser fazer parte disso, por um valor menor que o preço de um miojo, você consegue em apoia.se/obrigahistoria. E também temos a chave Pix, leituraobrigahistoria@gmail.com. Ambos estão aqui embaixo na descrição, tanto o link do Apoia-se quanto a chave Pix, beleza? Em 1914 começava o maior conflito bélico da história do mundo até então, a Primeira Guerra Mundial. Para começar essa conversa, eu queria pedir para você contextualizar a situação do Império Russo às vésperas da Primeira Guerra Mundial, porque a Rússia já vinha de uma derrota humilhante contra o Japão em 1905, tinha passado por uma revolução em 1905, enfrentava tensões sociais enormes e ainda assim entra numa guerra gigantesca poucos anos depois, Então eu queria pedir para você explicar qual era a situação política, econômica e militar da Rússia no momento em que a guerra começa, O que é essa Rússia antes do tiro em Sarajevo. Ok, vamos lá. E até essa mania que nós historiadores temos, Iclis, eu nem vou começar em 1905, começar em 1853, Guerra da Crimeia. Essa guerra foi bem interessante e tem um aspecto fundamental aí na geopolítica russa dos 60 anos seguintes, porque a Guerra da Crimeia, que foi de um lado Grã-Bretanha, França, Reino da Sardenha e Império Otomano, e de outro lado a Rússia, quando inclusive
aquela música do Iron Maiden, né? O que tá no Peace of Mind, The Trooper. Essa aí. É por conta de uma das batalhas, né? Inspirado num filme que foi sobre uma das batalhas da Guerra da Crimeia, né? Quando mandaram a cavalaria ligeira, né? A cavalaria ligeira atacava a posição de artilharia russa, né? E os canhões russos transformaram os cavalos ingleses em hambúrguer. Mas o resultado é que a Rússia queria avançar sobre o Império Otomano. O Império Otomano, que havia sido já o grande terror da Europa, né? Vamos lembrar a Batalha de Lepanto, né? Que foi comemorada como uma das grandes batalhas decisivas da história em 1571, e não foi, né? Mas isso aí é assunto para outra conversa, né? Só digo que não foi uma batalha decisiva. O Império Otomano, tão poderoso nos séculos XV, XVI, XVII e início do XVIII, já no século XIX era chamado de o grande doente da Europa, porque já estava em crise e havia aí toda a pressão nos Balcãs, né, para os povos submetidos aos otomanos pela independência, né? A Grécia começou a lutar contra os otomanos pela independência a partir de 1820, né? Lord Byron morreu nessa guerra de independência da Grécia e conseguiu a independência por volta de 1830, a partir de um concerto europeu, e depois outros povos começaram a também se livrar do domínio otomano. Então, a tentativa russa de avançar sobre os estreitos, que ali é o domínio dos estreitos, né, de Dardanelos e o outro lá, o estreito do outro lado do Mar de Mármara, para justamente a frota russa do Mar Negro ter acesso ao Mediterrâneo, livre acesso ao Mediterrâneo, provocou a guerra, foi um grande motor aí da Guerra da Crimeia, e acabou com a derrota russa. Acabou que justamente os russos perderam o acesso aos estreitos, né? Inclusive tiveram que abrir mão da frota do Mar Negro, tão duramente construída, né? A partir do Tratado de Paris. Então, nos 50 anos seguintes, a Rússia tentou desfazer esse Tratado de Paris, né? Porque aí vamos lembrar, né, a velha política europeia das casas dinásticas, sempre havia aí um imenso jogo de xadrez, né, onde você só permitia que alguém ganhasse se, mesmo que um país não tivesse interesse direto na questão, o seu país teria que ganhar algo, né? Assim como, por exemplo, a Itália protestou contra a anexação da Bósnia e Herzegovina em 1908 pela Áustria-Hungria, porque a Itália achava que deveria ganhar alguma coisa, só porque a Áustria-Hungria estava ganhando também, né? Então, daí a geopolítica russa, com esse problema dos estreitos e do Mar Negro, os russos foram empurrados, né, a tentar ter uma atuação mais decisiva nos Balcãs. Vamos lembrar também, né, da questão do nacionalismo no século XIX, né, esse grande fantasma liberado aí pela Revolução Francesa, onde o Império Russo e depois o Império Austro-Húngaro tiveram sérios problemas, né, com a pressão nacional. O Império Austro-Húngaro mais ainda. Tanto que a Santa Aliança, né, a ideia da Santa Aliança era justamente tentar conter esses ventos revolucionários, inclusive do nacionalismo, né? Inclusive aí, após a Guerra da Crimeia, e após a unificação alemã, tivemos a tentativa de Bismarck de ressuscitar a Santa Aliança, né, que inclusive havia sido enterrada pela Guerra da Crimeia. E que aí foi a tentativa do Bismarck, que foram duas tentativas, né, em 1873 e 1881, de criar a Liga dos Três Imperadores, né, os Romanov, os Habsburgos e os Hohenzollern. E essa aliança também acabou não prosperando por conta da geopolítica. Chegando na Guerra Russo-Japonesa, olha só, né, como 1853 é um ano bem interessante, porque ao mesmo tempo que começou a Guerra da Crimeia em 1853, neste mesmo ano, os Estados Unidos abriram o mercado japonês a tiro de canhão. Foi o corolário Roosevelt, o Avant la Lettre, né? E aí os japoneses, no meio século seguinte, se modernizaram profundamente, incluindo ao criar uma marinha extremamente poderosa, né? A derrota russa, né, em 1905, né, vamos lembrar rapidamente, né, os japoneses atacaram Port Arthur, né, no Extremo Oriente, e tomaram outras possessões russas, e aí o que levou a frota russa, ela foi despachada de Murmansk, né, e demorou meses
7, 8 meses, né, até chegar a Port Arthur. E, ao chegar, foi derrotada no mesmo dia. É claro que aí, os japoneses tinham uma vantagem estratégica gigantesca, né? Não só, a demora russa em chegar ajudou os japoneses a se planejarem, a se prepararem, como também, e é claro, né, e vamos abrir aqui mais um parênteses, né, é injusto, né, falar que isso ou aquilo foi fácil, né, porque a gente está analisando a coisa mais de um século depois, né, então sabemos como é que acabou, mas por outro lado, os russos a frota russa só poderia atingir onde estava concentrada a frota japonesa apenas por um caminho, né, pelos estreitos de Tsushima. E isso, é claro, facilitou o planejamento japonês, né, para a batalha. Né, e é claro que o se não existe, né, se os russos a frota russa estivesse concentrada na Califórnia, por exemplo, aí sim, eles teriam vários caminhos, aí até inclusive poderiam tentar cercar japoneses pelo norte, pelo sul e pelo centro, mas não foi o caso, né? Então a frota russa foi derrotada no mesmo dia, o que foi para os europeus um choque, né? E aí, é claro, dentro de todo aquele dentro de todo aquele europeísmo etnocêntrico, racista, né? Como assim, né? Brancos europeus sendo derrotados, né, por não branco. Mas foi uma derrota tremenda, o que levou, inclusive, o Império Alemão a testar a paciência francesa na crise de Agadir, em 1905, e veio aí, inclusive, a Revolução de 1905, né, com esse abalo. A Rússia, esquematicamente, é chamada de país feudal, né, se bem que o termo feudal é problemático, né, ser usado. Isso é claro que há muitas semelhanças aí, mas vamos lembrar. Eu sempre, quando falo de feudalismo, né, eu lembro de uma assertiva que eu vi num livro, né, uma tremenda bobagem, né, mas felizmente eu esqueci o nome do autor, né, onde o autor falava que o feudalismo clássico era o francês. Mas é claro, a gente só estudava os medievalistas franceses, né? Então, e ainda assim, quando a gente analisa em detalhe o feudalismo do norte da França para o sul da França, vamos ver diferenças aí tremendas. E o que dirá para o resto da Europa. Mas ainda assim, houve um esquema de servidão na Rússia, né, entre o século XVII e o século XIX, e a abolição da servidão em 1861 não apagou, né, esses problemas, né? As modernizações na Rússia sempre foram autoritárias, até hoje, né? A Rússia, né, sempre o pessoal lê, porque o governante russo é sempre autoritário, não é democrático. E aí, quanto a isso, a gente pode colocar aí desde o czar Ivan até hoje o presidente Putin, né, temos esse autoritarismo russo premente, mas tem uma explicação do Slavoj Žižek que é bem interessante, né, que ele pede para pensar nos irmãos Karamazov do Dostoiévski. Como é que você pode governar pessoas assim com democracia? É impossível, né? Então, na velha Rússia tem que existir a mão pesada do Estado para obrigar a serem selvagens, né, como os Karamazov, a andar na linha. Então, a Revolução de 1905, ela se espalha, né, pela Rússia, mas acabou sendo derrotada, né, que até temos um detalhe interessante aí, né, que é o famoso encoraçado Potemkin, né, que eternizado aí pelo maravilhoso filme do Sergei Eisenstein, que inclusive, até depois isso até merecia um episódio, não comigo, mas com alguém que tenha se debruçado mais, né, merecia até um episódio entre as ligações da revolta da Chibata com a revolta do encoraçado Potemkin, né, que os marinheiros brasileiros que foram para a Inglaterra para aprender a usar o encoraçado, né, eles tiveram notícias, né, tiveram contato aí com as notícias da revolta do encoraçado russo. Mas então, a Revolução de 1905 foi derrotada e a coisa fica em suspenso. Fica em suspenso como? Você mantém todo o grau de autoritarismo na Rússia, toda a recusa, né, a ceder aqui ou ali. Né, o Nicolau II, ele só recebeu um único conselho de governo do pai dele, né, porque o pai dele só considerava só depois dos 30 anos Nicolau II estaria pronto para aprender a governar. Infelizmente, o pai dele morreu num atentado, né, para ele. E aí, na verdade, Nicolau II só ganhou um único conselho de governo do pai, que era pense sempre na Índia, mas jamais a mencione. Que, se olharmos bem, é quase um curso inteiro de ciência política, né? A Rússia, então, no século XX, né, nos primórdios do século XX, após pacificar, né, pela
força das armas, né, com a paz dos cemitérios, a situação interna, que continua em ebulição, mas contida, a Rússia continua de olho nos Balcãs, né? Então, a já citada Áustria-Hungria, né, por conta da Guerra Russo-Turca de 1878, onde os russos tentaram conquistar de novo a Constantinopla e não conseguiram, para a Áustria-Hungria, eles conseguiram, no tratado acertado em 1878, conseguiram a posse, né, da Bósnia-Herzegovina, ou pelo menos a garantia de posse que eles exerceram e eles anexaram formalmente em 1908. E aí que eu até citei, né, os italianos protestaram veementemente porque eles acharam que deveriam ganhar alguma coisa também com isso. Os russos tentando usar aí jogar o jogo perigoso nacionalismo, né? Vamos lembrar que a Rússia é um império multiétnico. Inclusive a gente lê aí em Benedict Anderson que no século XIX também a Rússia passou por um processo de russificação, com também problemas gigantescos. Mas fora das fronteiras eles tentaram jogar esse jogo, apoiando, né? Tentando aí se tornar, né, os defensores, os campeões da causa eslava. E a Sérvia, claro, foi a que mais reclamou, né, da anexação da Bósnia-Herzegovina, né? Vamos lembrar que os sérvios tinham um projeto de Grande Sérvia. E esse projeto de Grande Sérvia, ele implicava necessariamente em avançar nos domínios Habsburgos. E daí, temos todo esse jogo perigoso que vai desembocar na Grande Guerra de 14-18. Porque aí a historiografia ocidental, para a historiografia ocidental só foi interessante a frente ocidental, né? Só os massacres gigantescos nas trincheiras entre alemães, franceses e ingleses, né? E com os belgas no meio, e a historiografia inglesa até hoje crava que, a causa da Grande Guerra de 14-18 foi o militarismo alemão. Bom, né? Isso inclusive está lá no Tratado de Versalhes. No entanto, se a gente pegar bem, né, em 1914, a Alemanha apenas deu garantias para a Áustria-Hungria para uma guerra localizada contra a Sérvia, né? E a coisa acabou saindo de controle, né? Que aí quando a gente pensa no jogo das grandes potências, sempre quando uma ou mais grandes potências não querem, a guerra não acontece. Então, em 1905, né, na crise de Agadir, já citada aqui agora há pouco, o Kaiser alemão tentou testar os franceses, já que os russos tinham passado pela derrota humilhante contra o Japão, e quem não deixou ocorrer uma guerra foi a Inglaterra. A Inglaterra entrou no meio como turma do deixa disso. Já em 1914, não teve turma do deixa disso. Inclusive, quando a gente pega aquele livro excelente do Christopher Clark, Os Sonâmbulos, né, para mim é a melhor obra, né, até agora, que discute a eclosão da guerra de 1914, o Clark vai mostrar muito bem que o irredentismo sérvio agiu com carta branca vindo da Rússia e vindo da França. Inclusive, a França financiou o reequipamento do exército sérvio, né? O exército sérvio tinha sérios problemas, mas após duas guerras balcânicas, em 1912 e 1913, o exército sérvio saiu fortalecido, né? Triplicou o território, né? E querendo mais. Então, daí o irredentismo sérvio, ele conduz, né, ajuda a conduzir, né, sempre lembrando aqui para os nossos ouvintes, né, que história jamais será conjunto de causas e consequências, né, isso não existe, não é nem que não exista na história, né, não existe na experiência humana, né, ou seja, causas e consequências servem para reações químicas, né, e não para eventos humanos. E daí, né, tivemos a crise de julho de 1914, né, que começou em junho, 28 de junho, com os assassinatos de Sarajevo, que é até interessante como o Christopher Clark, ele chama atenção para isso, né? Não é o assassinato do arquiduque, são os assassinatos de Sarajevo. Você nomeia pela cidade, né? Seria como falar do assassinato de Kennedy como o assassinato em Dallas, né? Então, a própria nomeação do evento é um sintoma marcante. Que também, vamos lembrar, né, que ninguém gostava do arquiduque, né? O arquiduque não era querido por muita gente. Franz Ferdinand, ele teve exéquias de terceira categoria em Viena, né? O Império sequer decretou luta oficial de 3 dias. E um dos motivos é que ele não tinha se casado com uma mulher nobre o suficiente, né, a Sofia, apesar dela ser de uma antiquíssima família nobre da Eslováquia. Mas, se os austríacos, né, se os austro-húngaros não choraram pela morte do arquiduque, eles decidiram que essa afronta não poderia ficar
não poderia ficar impune. E daí decidem montar uma expedição punitiva contra a Sérvia. E aí que França e Rússia se movimentam, né? Então, nas investigações austro-húngaras, que eles, é claro, atropelaram o processo, sim, né? Mas quase que foi a conclusão por convicção, mas as ligações do governo sérvio com Mão Negra são bem conhecidas hoje, né? Na verdade, o Mão Negra ele estava espalhado por todo o governo sérvio, né? Que aí o Apis, né, um dos grandes nomes aí do Mão Negra, ele só foi punido pelos adversários dele depois que a guerra começou, né? Então, foi muito mais uma vingança de inimigos políticos do que uma tentativa de justiça. E aí, de qualquer forma, os sérvios decidiram mandar um ultimato a Belgrado, um ultimato feito para não ser aceito, né? Apesar dele não ter sido tão pesado quanto o ultimato que a OTAN mandou à Sérvia em 1999, mas é claro, isso aí é só para efeito de comparação, né? Não havia como eles compararem na época, né? Obviamente. E França e Rússia apoiaram a Sérvia firmemente, né? França e Rússia afirmaram que não havia nenhum elemento, né, que comprovasse a culpa do governo sérvio no atentado de Sarajevo. E aí também um ponto que devemos chamar atenção, né? França e Rússia não tinham como alvo principal a Áustria-Hungria. França e Rússia tinham como alvo principal a Alemanha, né? Vamos lembrar, né, a rede de alianças, né, construídas antes de 1914. Bismarck soube colocar a Rússia até 1890, a Rússia separada imune, né, a uma tentativa de aliança com a França, né, com o Tratado do Resseguro, né, que basicamente Bismarck construiu isso para deixar a Alemanha em paz, né? Então, o Tratado de Resseguro, inclusive, ajudava a evitar choques entre a Rússia e a Áustria-Hungria. No entanto, após a queda de Bismarck, né, após a saída de Bismarck da política alemã, não só o Kaiser, mas também os altos funcionários alemães achavam que a política de Bismarck ela era extremamente prejudicial, ela não deixava a Alemanha se movimentar, né? É daí que os alemães vêm com a sua Weltpolitik, né, sua política mundial. O que seria essa Weltpolitik, né? Ninguém nunca soube explicar, né? Que inclusive a gente nem pode falar que era uma política agressiva ao extremo, né? Se a gente comparar bem, o avanço colonial que os alemães fizeram foi muito mais modesto do que o avanço colonial estadunidense no mesmo período, né, na última década do século XIX. Então, de novo, Christopher Clark, ele fala que a Weltpolitik era apenas uma política, um título mais tronitruante, né, mais impressionante, com uma marinha maior e uma música ameaçadora de fundo, mas nada além disso. Mas aí França e Rússia miram na Alemanha, que aí depois temos a Tríplice Aliança, né, a Entente, né, França, a Entente Cordial, França e Rússia, e depois a Inglaterra se agrega a isso, e a Tríplice Aliança, Alemanha, Áustria-Hungria e Itália. E a Itália se retira, né, denuncia o tratado meses antes da guerra, e depois, no ano seguinte, entra do lado da Entente. Né? Que até, isso não foi prejuízo nenhum para a Alemanha, né? É muito melhor ter os italianos contra você do que como seus aliados, né? Como 2 guerras mundiais demonstraram, né? Então, mas isso também é assunto para outro podcast. Então aí, quando o ultimato austríaco foi enviado à Sérvia, o presidente francês, Poincaré, ele estava em São Petersburgo. Na época era São Petersburgo, né? Inclusive com o embaixador francês para São Petersburgo, Maurice Paléologue, que foi indicado pelo ministro das Relações Exteriores francês, Théophile Delcassé. E Paléologue foi colega de infância do Poincaré. O que é interessante nesses três? Ambos os três, né, para usar aqui uma fórmula homérica, né, isso está no canto 9 da Ilíada, né, ambos os três eram anti-germânicos, né? Então eles queriam mesmo, né, uma ação decisiva contra a Alemanha. E aí, Poincaré e Paléologue deram corda para os russos, eles deram um firme apoio para os russos. Inclusive, na hora de entregar o ultimato, né, os austríacos tentaram entregar o ultimato em Belgrado só depois que Poincaré voltasse para a França, né, para ter alguns dias de vantagem, mas não adiantou nada que Paléologue tinha, conforme nos conta Marc Ferraud, né, no seu História da Primeira Guerra Mundial, Paléologue tinha carta branca de Poincaré para apoiar os russos
no caso sérvio. E daí, o ultimátum austro-húngaro foi feito para não ser aceito de qualquer forma, né? E 48 horas depois, né, o ultimato foi entregue 23 de julho. 25 de julho, quando vem a resposta sérvia, né, de não aceitar o sexto ponto do ultimato, né, que entregar toda a administração pública sérvia nas mãos dos austro-húngaros, os russos decidem, primeiro começa a discutir uma mobilização parcial contra a Áustria-Hungria. E aí, na reunião de gabinete, eles chegaram à conclusão que mobilização parcial seria a péssima ideia, que era melhor mesmo fazer mobilização total. E aí que a coisa vence. A partir de 25 de julho, os acontecimentos vão se suceder, né? França e Grã-Bretanha também, na sequência, se mobilizam contra a Alemanha, e o Kaiser alemão, do dia 30 para o dia 31, ele vem com uma declaração das mais dramáticas, né? Eu adoro essa declaração, né? Ele declara o Kriegsgefahrzustand, que traduz-se como estado iminente de perigo de guerra. É claro, ele fez isso depois de cobrar explicações de São Petersburgo, Paris e Londres, não receber nenhuma, então a Alemanha se mobiliza para aplicar aquilo que o pessoal gosta de chamar de plano Schlieffen, né? Mas na verdade foi plano Moltke, mas também esse é assunto para outro podcast. E aí no dia 1º de agosto, a Alemanha se mobiliza totalmente, né? Seus 8 exércitos. E no dia 4 de agosto, a Alemanha invadiu a Bélgica e o Luxemburgo, que não tinham nada a ver com a história, né? Aí, a Bélgica, quem mandou, né, a Bélgica ter um país no caminho dos exércitos alemães, né? Então a Bélgica foi imprudente, né, geograficamente. Então aí começou a Grande Guerra. 100 anos atrás, na 11ª hora do 11º dia do 11º mês, a Primeira Guerra Mundial chegava ao fim, com a assinatura de um armistício entre a Alemanha e os aliados ocidentais. Após 4 anos de luta e no mínimo 16 milhões de mortes, o mundo seria um lugar bem diferente. Amazon Health AI presents Painful Thoughts. Why did I search the internet for answers to my cold sore problem? Now I'm stuck down a rabbit hole filled with images of alarmingly graphic sores in various stages of ooze. I can clear my search history, but I can never unsee that. Don't go down the rabbit hole. Amazon Health AI gets you the right care, fast. Healthcare just got less painful. Quando a guerra começa, a Rússia ela rapidamente invade territórios alemães e austro-húngaros, e aí eu queria entender melhor como é que foram essas primeiras ofensivas russas em 1914, especialmente na Prússia Oriental e na Galícia, né? E por que os resultados foram tão diferentes nesses dois frontes? É bom, quando a gente fala da ofensiva russa, né, quando fala aí da região de fronteira, né, tríplice fronteira, né, mas essa região de fronteira entre Império Alemão, Império Austro-Húngaro e Império Russo, no meio desses 3 impérios havia a Polônia. Quer dizer, havia os poloneses, né, a Polônia tinha deixado de existir no século XVIII e só voltou a existir novamente enquanto Estado independente só a partir de 1919, só após o final da Grande Guerra. Mas os poloneses sempre fizeram a sua presença se sentir, né? Até a gente falou isso no episódio sobre Clausewitz, né? Em 1830 e 1848 os poloneses se revoltaram e aí tivemos o seguinte, né? A ofensiva russa em agosto de 1914, né? Vamos lembrar que o plano Schlieffen, ele calculava isso e depois Moltke, isso é claro, estava também nos cálculos de Moltke. A ideia alemã era impor uma derrota rápida, né, à França, ou seja, em 6 semanas, de modo porque, segundo os cálculos, né, do Estado-Maior alemão, os russos demorariam 6 semanas a mais do que os alemães para se mobilizar completamente e colocar o exército em luta. Isso aí é aquela coisa, assim, a gente planeja e a realidade sempre vai nos decepcionar. Quer dizer, a realidade sempre vai nos surpreender, né? Às vezes temos boas surpresas aí, né? Mas a realidade sempre nos surpreende. Então, os alemães mobilizaram 8 exércitos, cada exército com 200 mil homens em média, cada exército tinha 2 corpos, né? Cada corpo com 100 mil soldados. Os alemães mobilizaram 1.600.000 homens, 1.400.000 no Ocidente, mais 200.000 no Oriente, em 8 exércitos. Né? Então, os 7 exércitos ficaram na frente ocidental e o 8º
8º na Prússia Oriental, né, que é justamente o 8º Exército Alemão, foi comandado pelo Max von Prittwitz, aquele gorducho inútil, né, de acordo com a Barbara Tuchman, que aí o Canhões de Agosto, né, a gente tem que falar dele nesse ponto, né, que é uma obra, sim, é uma obra de uma leitura apaixonante, né, a primeira vez que eu li o Canhões de Agosto, eu li numa tacada só praticamente, né, eu só parava de ler quando gritavam comigo para almoçar ou jantar, né, mas Barbara Tuchman tinha um problema gigantesco, tem um problema gigantesco nessa obra, ela não citou fonte nenhuma, né, então, de onde ela tirava essas informações, é boa pergunta. Então, por isso, quando for algo da Barbara Tuchman, a gente tem que indicar que é dela, né, que aí, se não foi verdade, a culpa não é minha. Então, o 8º Exército Alemão, comandado por Prittwitz, e os russos, para esmagar o 8º Exército, mandaram 2 exércitos. O primeiro do Pavel Rennenkampf e o segundo exército, o Alexander Samsonov. Sem falar outros 3, 4 exércitos contra a Galícia. Então, 2 exércitos russos contra os alemães na Prússia Oriental e mais uns 5 exércitos russos contra 4 ou 5 exércitos russos contra a Galícia. O resultado na Prússia Oriental poderia ter sido bem diferente. Tudo poderia ter sido bem diferente, né? Prittwitz ele não estava talhado para o comando, né? Então, o primeiro choque entre o 8º Exército Alemão com o 1º Exército Russo resultou numa vitória tática russa, né, em Gubinen. Né? Os alemães foram repelidos, em 20 de agosto, né, de 14, os alemães foram repelidos, mas o 1º Exército Russo ficou imobilizado, e Prittwitz, né, o gordo amarelão, de acordo com a Barbara Tuchman, ele deu um surto, falou que ia recuar até Berlim, que a coisa estava tudo perdido, e teve um ataque histérico, né? Então ele foi substituído em 22 de agosto, ou seja, 2 dias depois, né, desse ataque histérico dele, ele foi substituído por Paul von Hindenburg como comandante do 8º Exército e seu famoso chefe de Estado-Maior, Erich Ludendorff. E aí, Hindenburg e Ludendorff conseguiram consertar a situação, né? Que culminou na Batalha de Tannenberg. E é interessante, aí de novo, né? Barbara Tuchman. Segundo Barbara Tuchman, o principal motor de Tannenberg, da vitória da Alemanha em Tannenberg, foi porque Rennenkampf e Samsonov, eles trocavam mensagens de rádio sem usar código secreto. Ou seja, você tá onde? Eu tô aqui. Você, eu tô aqui no local tal. Você tá indo pra onde? Ou seja, você faz isso por rádio sem, não usou nem a língua do P para dificultar um pouco. Ou seja, os alemães estavam ouvindo tudo, né? Inclusive, ainda de acordo com Barbara Tuchman, quando Hindenburg recebeu essas transcrições, ele ficou ofendidíssimo. Hindenburg e Ludendorff ficaram ofendidos, que falaram, os russos acham que nós somos imbecis, isso só pode ser uma armadilha. E depois eles viram que não, né? Não era armadilha, era um ato para ser gentil, ingenuidade extremada. Então, a partir disso, o 8º Exército Alemão conseguiu fazer marcha forçada, dizimou o 2º Exército Russo e, com outra marcha forçada, cercou o 1º Exército do Rennenkampf, chegou por trás e também pela retaguarda e liquidou o 1º Exército. Essa foi a vitória em Tannenberg. Inclusive, foi tão acachapante que no dia 29 de agosto ele se matou, o Samsonov, o comandante do 2º Exército Russo, né? Com toda essa derrota terrível, né? Ou seja, em vez dos 2 exércitos esmagarem, eles deixaram que o 8º Exército Alemão se movimentasse e os derrotasse. Então, em Tannenberg foi um desastre contra o exército alemão. Já contra os austro-húngaros, a coisa foi bem diferente. Que aí vamos lembrar o seguinte, né? O exército alemão era muito bem organizado, né? Vamos até lembrar aquela frase da época da Revolução Francesa, do Mirabeau, né? Vários estados têm exércitos, né? E o exército alemão é o único que possui um estado, né? O exército prussiano, né? Melhor dizendo, né? Foi Mirabeau que disse isso. E no caso, como a Prússia unificou a Alemanha sob seu comando, isso manteve-se. Já o exército russo e o austro-húngaro passavam por sérios problemas, burocracia, corrupção. Você pega o exército russo, o ministro da guerra russo, Shunkomilov, aí de novo, né, de acordo com Barbara Tuchman, o cara era corrupto, burro, mau caráter e corno, né? Que inclusive ela cita lá que teve um espião alemão que ele conseguia informações privilegiadas porque ele era amante da esposa do Shunkomilov. E quando ele foi preso, porque era espião, foi a pedido dela que o Shunkomilov mandou soltá-lo, né? Tanto que em 1915, né, o conjunto da obra levou
levou ao banco dos réus, né? E, se eu me lembro bem, foi pena de morte, né? Aí, nesse caso, sou contra a pena de morte, mas nesse caso, eu quase que concordo. E também, a renda, a fortuna pessoal dele cresceu 5 vezes mais do que o salário dele como ministro da guerra, né? De acordo com Barbara Tuchman, e se orgulhava que havia mais de um quarto de século que ele não lia livro algum, e por aí vai. Então, o exército austro-húngaro também tinha seríssimos problemas, né? Então, na Galícia, tivemos aí vitórias austríacas contra os russos, né? Em Krasniki e Komarov, e depois os russos vencendo os austríacos em Lemberg, né? Então, mas chegou um dado momento, em setembro já de 1914, que os austro-húngaros tiveram que bater em retirada da Galícia, né, diante da pressão russa. Então, veja bem, a frente oriental na Grande Guerra é muito mais divertida, né, do que a frente ocidental, né? A frente ocidental, você teve o grande avanço em agosto, depois Batalha do Marne, depois corrida para o mar e depois foi imobilismo até a nova guerra de movimento em 1918, né? Já a frente oriental, em boa parte dos casos, tivemos várias reviravoltas, né? E nesse meio tempo, né, ficou dolorosamente claro para os alemães que os austro-húngaros não conseguiriam, eles já sabiam disso, né, mas aí ficou comprovado empiricamente, eles não conseguiriam lidar com os russos sozinhos, né? Então os alemães acabaram tirando várias divisões da frente ocidental, formaram o 9º Exército e mandaram para Galícia. Nesse meio tempo também o exército austro-húngaro invadiu e recuou de Belgrado 3 vezes. Os sérvios, apesar do seu exército bem menor do que o austro-húngaro, conseguiram lutar de uma forma bem eficiente contra os austro-húngaros. E aí tivemos, principalmente aí a ação russa contra a Áustria-Hungria vai se dar na Galícia e abaixo da Galícia nos Montes Cárpatos, né? E também é bom notar, né, a Rússia contra o Império Otomano, né? O Império Otomano, que acaba sendo envolvido na guerra logo em agosto de 14, né, com os episódios dos cruzadores alemães, né, o Geben e o... Mas tá, o outro, ele passou, né, para o controle, os alemães venderam esses 2 cruzadores para os otomanos e aí os otomanos acabam se envolvendo na guerra também, né? Mas coisa que não precisamos citar aqui. E aí os otomanos vão se ver diante das investidas russas, britânicas e francesas, né? Inclusive aí no meio, na frente entre Rússia e Império Otomano estava a Armênia, né? Os armênios vão sofrer horrores, né? Não só pelo genocídio praticado pelos otomanos, como também pelos avanços e recuos russos, né? Então, nessa frente do Cáucaso, né, os russos vão, e depois de alguns revés, eles vão conseguir avançar decididamente até 1916, né? Em 1916 que o exército russo vai sofrer um revés que a gente vai falar daqui a pouco, né? Porque também, vamos lembrar, o exército otomano não era muito melhor e mais bem organizado que o exército russo e o exército austro-húngaro, né? Então, se você me permite uma metáfora tosca, né, era quase como assistir um jogo de futebol da 5ª divisão, né? Aquele jogo duro de assistir. Quando a gente fala em Rússia, muita gente pensa logo no inverno russo, né? Naquela ideia de general inverno, que derrotou Napoleão, e às vezes vem até com as ideias meio sem sentido, falando tipo, o inverno derrotou Hitler. Mas é fato que o inverno às vezes incomoda bastante, e a gente tá passando por ele agora no Brasil. Não sei vocês, mas eu tô passando o inverno com a Insider, com as tech shirts da Insider, inclusive, porque elas evaporam o suor mais rápido, e aí às vezes acontece de a minha casa tá um pouco mais frio do que na rua, quando tem sol, aí eu boto um casaco muito pesado, chego na rua e não tá tão frio quanto eu esperava. Então, ter uma roupa por baixo que te dá conforto térmico ajuda a lidar com esse tipo de situação, né? E inclusive eu tô gravando isso aqui usando uma tech t-shirt manga longa por baixo do meu casaco velho de lã. Então eu tô passando por essa situação de regulação agora enquanto eu tô gravando isso aqui. Aqui embaixo na descrição tem o meu link, que se você entrar no site da Insider por esse link, na hora de fechar a compra você ganha o meu desconto automaticamente, não precisa fazer mais nada e ainda pode somar com outros descontos que você achar no site. Mas se você acessar por outro link de outro lugar, você bota História FM, tudo junto na hora de fechar a compra e você ganha o meu desconto na Insider, beleza? Mesmo sofrendo derrotas importantes, a Rússia continuou mobilizando milhões de soldados, mantendo um fronte gigante contra os impérios centrais e tal.
Eu queria entender como é que funcionava o esforço de guerra russo, quais eram os problemas logísticos do Império e por que o exército frequentemente sofria com falta de armas, munição, transporte e até suprimentos básicos. A resiliência russa é um caso bem interessante. A gente vê na invasão napoleônica, né, a Batalha de Borodino, né, foi um marco tremendo, né, que aí, inclusive no Ocidente aí vem a cascada os russos, que os russos só sabem vencer graças ao general Inverno, né, o que é uma injustiça. É claro que você vai usar a geografia do seu país a seu favor, né? Isso aí é uma coisa óbvia, né? Por que não usar, né? Mas é uma inverdade gigantesca falar que os russos só dependem do general Inverno para vencer, né? Vamos lembrar a Batalha de Kursk, em 1943, verão de 1943, não teve, era o verão. E os russos esmagaram as melhores divisões blindadas alemãs estavam em Kursk e elas foram esmagadas pelos russos, né? Mas ainda assim, você tem esses gravíssimos problemas, né? Então, de novo, Shunkomilov pela Barbara Tuchman, havia problemas gigantescos, né, de corrupção e organização e havia poucas fábricas russas de armamento. Resultado, né, os russos precisavam em 1914, 1915, em média, os russos precisavam de 200 mil fuzis novos por mês, mas conseguiam produzir no máximo 70 mil. E as fábricas de munição não davam conta desses poucos fuzis que tinham, né? Então, muitos soldados russos na Grande Guerra tiveram que apelar, você tinha que esperar para algum soldado inimigo morrer, ou então até mesmo um companheiro morrer para pegar o fuzil do morto, né? Então, você tinha esse problema gigantesco. E a resiliência, agora o interessante é a resiliência russa, né? Que eu comecei a falar e acabei mudando para o problema da corrupção no exército, que os russos vão sempre conseguir mobilizar muitos soldados, né? O tamanho da população russa era sempre uma vantagem estratégica, né, em ambas as guerras mundiais, né? Que aí a gente pode comparar também com a Segunda Guerra Mundial, quando chegou a Batalha de Stalingrado, né, no final de 1942, quando o alto comando alemão viu o tamanho, né, de perdas humanas do exército russo, eles pensavam, não, agora acabou, agora eles não têm mais reservas, né? Ou então, até mesmo quando chegou a Batalha de Moscou no ano anterior, né, os alemães apostavam, não, acabaram as reservas russas, agora é só, como o Hitler tinha dito, né, só chutar a porta e o prédio inteiro vai desabar, né? Mas não, né, o Zhukov teve a sorte, o privilégio, né, a vantagem gigantesca de contar com 40 divisões siberianas, né, em outubro de 41. Então os russos vão mobilizar soldados adoidados. Agora, o problema era justamente que aí você tinha que armá-los, tinha que treiná-los, tinha que equipá-los, né? E aí você vai ter essas deficiências russas, elas só vão se tornar muito mais agudas durante a guerra. Então, em Petrogrado, que aí com o início da guerra, São Petersburgo, o nome alemão, deu lugar a um nome russo, né, Petrogrado, que até eu prefiro mesmo, né, e eu tenho essa mania sempre mania de velho, né, de chamar a cidade de Petrogrado e pronto, né, enfim. Em Petrogrado, uma rede de mulheres se organizou para cuidar dos feridos da linha de frente. Porque os soldados feridos, eles estavam entregues ao Deus dará, né, reza aí, né? Reza aí que Deus te cura, meu filho. Então você tem um problema gigantesco, né? O Estado tem que prover, né, já se passou o tempo, né, da Grécia Antiga, onde o hoplita grego ia para o campo de batalha e ele mesmo se bastava, né? Ele mesmo se armava, ele se equipava, ele mesmo treinava, né? E ele se sustentava a partir do campo de batalha. A guerra moderna não permite isso, né? Então como é que você entra numa guerra generalizada com os alemães e, como você falou bem, né, uma frente muito ampla, né, vamos ter em mente aqui o mapa da Europa, né, da Lituânia até os Cárpatos, os russos estavam em guerra contra a Alemanha e contra a Áustria-Hungria. E ainda, é claro, havia a frente contra os turcos, os russos mandaram soldados para lutar ao lado dos sérvios, né, e dos romenos, mais para frente, né, que a gente vai falar daqui a pouco. Para você ter um amplo raio desses, e mesmo se não houvesse essas outras frentes,
mesmo se fosse ali só da Lituânia aos Cárpatos, ainda assim é uma frente gigantesca com problemas específicos de cada lugar que a logística russa não dava conta, né? Então, quando o grão-duque Nicolas assumiu o comando, né, do exército após o afastamento do Shukomilov, segundo a Barbara Tuchman de novo, a primeira reunião dele com os generais foi: senhores, por favor, nada de roubos a partir de agora, a coisa é séria. E isso dá uma medida, né, essa anedota, né, vamos considerá-la uma anedota, isso dá uma ideia da medida do problema. Então daí, às vezes, o exército russo conseguia avançar sobre a linha austro-húngara, e os austro-húngaros tinham que recuar, e contra os alemães eram mais organizados, né? E aí entramos em 1915, que veja bem, né, isso é tudo aí até agora 1914. Então, enquanto a frente ocidental estava paralisada, em janeiro de 1915 os alemães usaram pela primeira vez gás venenoso em batalha, que era o brometo de xilila, né, que era um gás lacrimogêneo, mas só que bem diferente, né, dos outros gases letais, né, do sarin, do fogênio. Fogênio é uma coisa horrorosa, né? Mas só que esse ataque com brometo de xilila não deu certo em janeiro de 1915, porque estava nevando, o gás congelou e não atingiu ninguém. E, na verdade, o gás, em todas as frentes da guerra, os gases venenosos não trouxeram vantagem alguma para nenhum dos lados, né? Só aumentou a miséria do soldado no campo de batalha. Aí depois, no início de 1915, tivemos muito mais mortes de alemães, austro-húngaros e russos de frio nos Cárpatos, e depois que o tempo melhorou, né, a partir de maio de 1915, aí alemães e austro-húngaros conseguiram fazer um avanço coordenado, né? Porque aí, de novo, vamos pensar no mapa, né? Tínhamos um grande saliente russo ali no que seria o sul da Polônia hoje, né? Então, Prússia Oriental em cima, Galícia embaixo e os Montes Cárpatos, e um saliente polonês. Então, de maio a setembro de 1915, esse esforço coordenado das potências centrais conseguiu empurrar os russos para trás, e os alemães, inclusive, entraram na Lituânia, mais ao norte, e conquistaram todo esse saliente polonês, né? Inclusive ultrapassando Brest-Litovsk, né? Que daqui a pouco vamos falar ainda mais de Brest-Litovsk. E em outubro, novembro de 1915, temos um outro personagem interessantíssimo aí, que é o Marechal de Campo August von Mackensen, alemão, né? Que ele morreu em 1944. As fotos dele é famoso que ele sempre gostava de usar o chapéu. Não sei a diferença de um chapéu para um gorro, mas era o chapéu dos russardos, né? Todo de pele com a caveira. Mackensen, ele juntando aí organizando depois o que seria o 11º Exército Alemão, inclusive agregando divisões austro-húngaras, né? Ele avançou contra a Sérvia, né? E aí manteve os sérvios na defensiva. E enquanto isso, né, a gente vai falar mais pra frente, mas só lembrando aqui, só para não dizer que não falei de flores, né? O camarada Vladimir Lenin estava na Suíça, né? Amargando em um exílio, né? E escrevendo muito. Inclusive lendo Clausewitz. Outra questão importante é que a Rússia não lutava só contra a Alemanha, né? Grande parte da guerra no leste envolvia também o confronto contra o Império Austro-Húngaro, e a Rússia eventualmente vai lutar contra o Império Otomano, né? Então eu queria pedir para você explicar como é que funcionavam esses diferentes frontes para a Rússia, né? E os principais objetivos estratégicos do Império em cada um deles. A Rússia tinha 3 objetivos estratégicos diferentes, né, para cada um desses adversários. No caso alemão, era chegar até Berlim e eliminar a Alemanha, junto com esse também era o objetivo da França, né? Acabar com uma Alemanha unificada que ameaçava inclusive a hegemonia francesa no continente, né? Então seria ajudar a despedaçar a Alemanha e dividir seus despojos. Em relação ao Império Austro-Húngaro, né, a ideia era justamente reforçar os satélites russos, né, principalmente a Sérvia, né, avançando aí contra o Império Austro-Húngaro, né, que era o Império Austro-Húngaro tinha 17 nacionalidades diferentes, né, sob seu comando, né, 11 delas oficiais. E contra o Império Otomano, bem, os russos estavam doidos também para adquirir os estreitos, né, de Dardanelos e do Bósforo. Aí eu estava tentando lembrar no início, lembrei, Dardanelos e Bósforo
Bósforo e o Mar de Mármara, né? Que esses estreitos garantiam a passagem do Mar Negro para o Mar Egeu. E tivemos bem recentemente um episódio sobre estreitos famosos do mundo e a importância deles. Esses estreitos estão lá, então quem não ouviu, aproveita e ouve lá. Ouça o que vale a pena. Então, os russos tinham todas essas ideias. E é claro que isso também, os grandes objetivos estratégicos russos não eram plenamente aceitos, né, pelos seus aliados. Mas, é claro, a gente está em guerra, vamos ver o que acontece e depois a gente... Porque aí um avanço russo sobre os estreitos, né, de Dardanelos, e o Mar de Mármara e o do Bósforo, um avanço sobre a Anatólia poderia prejudicar a posição inglesa na Índia, né? Daí aquela frase, né, que é a única lição de ciência política que o Nicolau II teve do pai, né? Pense sempre na Índia, mas jamais a mencione. Então, os ingleses também estavam de olho nisso, né? E aí, inclusive, vamos ter nesse meio tempo a revolta árabe contra os otomanos, né? Que no livro do T.E. Lawrence e no filme mais ainda, né? O papel do Lawrence da Arábia foi exagerado de uma forma gigantesca, né? Ou seja, que no filme os árabes estavam lá parados coçando o saco e tal, esperando a vida passar, então o Lawrence chegou lá, vamos nos revoltar, tá bom, vamos, né? Ou seja, não foi assim, né? Mas é claro, né? Toda autobiografia, toda biografia, toda autobiografia, né? O livro que temos do Lawrence foi ele mesmo que escreveu, né? Os 7 Pilares da Sabedoria. Toda biografia e autobiografia, a tendência delas é exagerar o papel do biografado nos acontecimentos, né? Então daí devemos sempre ter esse reparo, né? Quando a gente pensa lá no Peter O'Toole convencendo o Omar Sharif e o Anthony Quinn a se revoltarem contra os otomanos, né? Mas então a Rússia tem toda... E aí, é claro, os ingleses estavam pagando para ver. Vamos ganhar a guerra primeiro e depois a gente vê o que faz, né? Mas é claro que esses objetivos estratégicos russos não coincidiam, né, com os objetivos de Londres e de Paris. Uma campanha muito importante nesse contexto é a ofensiva Brusilov, em 1916, que costuma ser considerada uma das ofensivas mais bem-sucedidas da guerra. E aí eu queria pedir para você explicar como Brusilov organizou essa operação, por que ela foi inicialmente tão eficiente, né, em especial contra os austro-húngaros, mas também por que ela não conseguiu garantir uma vitória decisiva para os russos na guerra. Vamos lá. Então, tivemos aí 1914, 1915, indas e vindas, né, avanços e recuos, e, como eu falei, não havia tédio na frente oriental. Em março, uma nova ofensiva russa na Lituânia, né, a leste de Vilnius, os russos até conseguiram tomar algum território, mas só que a um custo humano gigantesco, ou seja, morreram milhares de soldados russos, né, para pouco avanço. Mas também, se a gente comparar com o Verdun e o Somme na frente ocidental, também, para cada metro de avanço para qualquer um dos lados, foram dezenas de milhares, né? Só em Verdun, se eu me lembro bem dos números, Verdun vitimou 700 mil alemães e 900 mil franco-britânicos, ou seja, 1.600.000 soldados, é claro, né? Durou os 4 meses, mas foi uma perda horrorosa de vidas humanas para pouco avanço. E aí que temos, em 1916, né, em em março de 1916, Alexei Alexeyevich Brusilov, o pai dele se chamava Alexei também, né, detalhe que não vai acrescentar em nada para ninguém, né, Brusilov, nativo da Geórgia, né, nascido em 1853 também, de novo em 1853, assumiu o comando do grupo de exércitos do sudeste russo. Brusilov, né, há muito tempo ele reclamava, né, que as ideias dele não eram aceitas pelo alto comando, mas aí também em 1916 vamos ter várias mudanças no alto comando, né? Inclusive aí em 1916 o czar Nicolau assume o comando do exército russo e deixa a czarina um Google vocês veem qual é o nome dela, deixa a czarina no comando do governo russo enquanto o czar vai assumir o controle do exército. Alexandra, deu Alexandra, algo assim, não é? Isso, Alexandra, isso, obrigado. E aí Brusilov consegue convencer, entre as graças do czar, conseguiu convencer, né? E aí teve início em em junho, né? Perdão, em abril ele assumiu o comando do grupo, em junho, 4 de junho, né? Depois de amanhã vai fazer aí 110 anos, né? Ele começou a ofensiva Brusilov, em ampla frente, né? Ele vai avançar pela Galícia e pelos Cárpatos,
né? Ou seja, a ofensiva Brusilov, deixa eu ver aqui, vai pegar ali uma ampla frente também, que inclusive a ofensiva Brusilov, conforme você falou muito bem, Iclis, ela, no início, ela funcionou às mil maravilhas para os russos, né? Eles romperam a linha austro-húngara em 2 pontos e os austro-húngaros começaram a bater em debandada e Brusilov avançou tremendamente. A coisa ficou tão feia que os alemães e os austro-húngaros tiveram que tirar soldados de outras frentes para mandar para a Galícia, né, e para os Cárpatos para conter a ofensiva Brusilov. Inclusive, o alto comando alemão tirou divisões inteiras de Verdun e mandou para o Oriente para conter a ofensiva Brusilov, que até foi uma sorte, né? Melhor do que a morte certa em Verdun, né? Ao todo, foram 44 divisões que a Alemanha e a Áustria-Hungria tiraram das outras frentes para conter o Brusilov. E aí, a ofensiva, inclusive, você olha só, a coisa não acaba, né? Enquanto estava acontecendo a ofensiva Brusilov, em 27 de agosto de 1916, a Romênia, que foi atraída para o lado da Entente, invadiu a Transilvânia, né? A Transilvânia, na época, pertencia ao Império Austro-Húngaro, né? Fazia parte da Hungria austro-húngara. Então, aí von Mackensen, já citado aqui, ele junta um grande exército do Danúbio, né? Com forças alemãs austro-húngaras e ataca a Romênia. Então, ao mesmo tempo que a Romênia invadiu a Transilvânia, o exército Danúbio, comandado por von Mackensen, e depois ele foi substituído no comando, né? Atacou a Romênia e todo esse exército Danúbio era uma grande junção de forças alemãs e austro-húngaras. Ao mesmo tempo, o exército romeno foi apoiado por divisões sérvias e russas, o que foi uma grande confusão, né? E aí, finalmente, ou seja, os romenos invadiram a Transilvânia em agosto. 7 de dezembro, os romenos se retiraram da Transilvânia, totalmente esgotados. 6 de dezembro, os soldados alemães invadiram Bucareste. E aí, agora, em 20 de setembro, né, conforme você tinha perguntado aí, a ofensiva Brusilov chegou ao fim. E por que a ofensiva Brusilov chegou ao fim? Ou seja, depois de todo esse sucesso, então, é claro, temos vários fatores, né? Um deles é que os alemães se reorganizaram, tiveram que enviar mais 44 divisões de várias outras frentes para conter Brusilov, e também o exército russo se esgotou. Ou seja, Aí, com esse esgotamento do exército russo, não só ninguém aguentava mais no exército russo, como temos aí um outro fator, que é claro, esse fator vai alimentar o esgotamento. Que é aquela coisa, uma guerra vitoriosa, você angaria apoio, o pessoal te segue até a morte. Mas já uma campanha com problemas, aí uma derrota já vai fazer o contrário. Então, com o esgotamento da ofensiva Brusilov, e alguns autores consideram que aí o exército russo acabou ali na Grande Guerra em 1916 nos Cárpatos, né, que a ofensiva Brusilov foi o último urra. Também devemos chamar a atenção que desde 1915 e 1916 a subversão se espalhava no exército russo, né? Ou seja, então, principalmente bolcheviques vão panfletar em várias unidades em segredo e vão ter grande recepção aí dos soldados, né? O lema paz, terra e pão vai ganhar ouvidos atentos, por assim dizer. Em 1914, mais da metade do continente europeu era dominado por 3 impérios multiétnicos sob dinastias históricas: o Império Russo dos Romanov, o Império Austro-Húngaro dos Habsburgo e o Império Otomano dos... otomanos. E enquanto isso, internamente, a situação da Rússia estava piorando, né? Então eu queria pedir para você explicar como é que a guerra afetou a economia russa, o abastecimento das cidades, inflação, fome e, claro, o desgaste político do regime czarista ao longo do conflito, que foi determinante até para a Revolução Russa acontecer depois, né? Sim, isso que eu, até retomando, né, o que eu falei, né, uma guerra vitoriosa, você angaria um dividendo político gigantesco, né? Vamos lembrar a Guerra das Malvinas, né, a partir de abril de 1982, né? O governo militar argentino estava sendo duramente contestado pela população civil. Greves gerais, jornadas de protesto, isso e aquilo.
tranquilo. A invasão bem sucedida das Ilhas Malvinas, né, quando milhares de soldados argentinos enfrentaram uma força impressionante de 68 fuzileiros navais ingleses, e a conquista, o Mike Norman, né, o comandante lá do regimento de Royal Marines, ele se rendeu no mesmo dia. Quando essa notícia bateu em Buenos Aires, foi maravilhoso. Para o governo foi maravilhoso, né? Parecia que a Argentina tinha ganho uma Copa do Mundo. E depois também, quando a Argentina perdeu a guerra, quando os ingleses retomaram as ilhas, a ditadura argentina não suportou, né, politicamente. Então, essa série de desastres, um morticínio gigantesco, né, foi um desgaste tremendo. E é claro, isso também acabou com a economia russa. Então você tinha vários problemas já da economia russa, né? As modernizações eram bem limitadas, né? Conforme eu falei, né, em Petrogrado e também em outras cidades, né? Não foi só Petrogrado, em Petrogrado e outras cidades, a sociedade civil teve que se organizar para cuidar de feridos. As mulheres, né, se organizaram para conseguir equipamentos, conseguir locais para cuidar dos feridos no campo de batalha. Isso, você tinha que ter uma rede, né, de hospitais militares para cuidar, né? Então a situação na Rússia só foi se deteriorando. E aí vem, né, gastos gigantescos com a guerra, a inflação, desabastecimento, aí mercado negro. Então a coisa só degringola, né? E o fato, né, do czar ter assumido o controle do exército e deixado que a czarina Alexandra, né, passasse a governar a Rússia, piorou uma situação que já era ruim. Ou seja, o czar Nicolau II era um péssimo governante, em todos os sentidos mesmo, péssimo governante. E a esposa dele era pior ainda, ou seja, que é a prova que não existe situação ruim que não possa ficar ainda pior, né? Tá ruim, tá, mas pode sempre piorar. Então, aí que entra, e aí até depois no dia fica a ideia também, né, se você quiser fazer uma parte biográfica no História FM, mas é claro, tem que chamar alguém que conheça a biografia dele mesmo, né? Não sou eu. Mas um episódio sobre Rasputin seria bem interessante. Que Rasputin foi uma figura marcante aí, justamente no tempo que precede a Revolução. Ele era um místico siberiano, né? Que ele caiu nas graças da czarina porque, de alguma forma, ou seja, eu não sei explicar como, né? E é claro que a explicação que ele dizia é, obviamente, eu sei, que eu tenho poderes mágicos abençoados e tal, mas só ele que conseguia acabar com as crises hemorrágicas, né, do jovem príncipe, que tinha hemofilia. Então, hemorragia no hemofílico é preocupante. E se você é pai de um hemofílico, cara, não me importa se o cara é professor catedrático ou se é um curandeiro da Sibéria que não toma banho. Ou seja, eu quero que o cara quer que se resolva o problema do filho. Ou seja, então o Rasputin caiu nas graças da czarina. E Rasputin aí, é claro, né? Ele aproveita a fama, e também era um homem cheio de caprichos, e chegou num dado momento que a czarina, ela indicava ministros e demitia ministros a partir dos conselhos com Rasputin. Ou seja, então se você queria se manter politicamente no Ministério Russo, você tinha que ter boas relações com Rasputin. E se ele não fosse com a sua cara, ele ia mandar a imperatriz se demitir. Em suma, a coisa foi... A situação política só foi piorando, né? Ainda mais, ou seja, aquilo que eu acabei de falar, né? Não existe situação ruim que não possa ficar pior. E aí inclusive os primos, né, da imperatriz, da czarina, né, tentaram matar Rasputin, e o cara ainda era difícil de morrer, né? Envenenaram ele não morreu, atiraram nele, não morreu, aí conseguiram afogá-lo lá no rio Neva, mas aparentemente, quer dizer, deve ter morrido, né? Que depois até pegaram relíquias do corpo dele, né? Eu também não vou entrar em detalhes aí. Depois, quem ficar curioso, pesquisa aí. Eu não vou falar desses detalhes sórdidos. Mas o caso foi tão feio antes desse assassinato de Rasputin, que o modo menos insultante que os camponeses se referiam à czarina era aquela meretriz do Kremlin. E aí a situação só degringolou. Degringolou a um ponto que chega aí em fevereiro de 1917. Já era março aqui no Ocidente, né? Vamos lembrar só, em fevereiro
fevereiro de 1918 que o calendário russo ficou sincronizado com o calendário ocidental, né, com o calendário gregoriano. Até janeiro de 1918, os russos usavam o calendário juliano. Por isso que a Revolução de Fevereiro aconteceu em março e a de outubro aconteceu em novembro. E melhor nem tentar, é melhor só ter essa referência na cabeça e pronto. E aí sim que abre caminho para a Revolução. A coisa estava dissolvendo a tal ponto, né? O exército russo, depois da ofensiva Brusilov, perdeu a capacidade de combate, foi o último suspiro do morto, e aí o caminho para a Revolução estava pavimentado, por assim dizer. What's that, bud? The Lincoln Summer Sales event is on now, with exclusive offers? Oh! So you want to feel the wind pouring through the available open panoramic vista roof on a road trip? And spend the afternoon beachside hanging out on the back of the spacious Lincoln Splitgate? Okay, I'll schedule a Lincoln test drive today, right before your vet appointment. Visit your local Lincoln retailer or learn more at Lincoln.com. Em 1917 acontece o que ficou conhecido como Revolução de Fevereiro, né? Que derrubou Nicolau II e tal. Aí eu queria pedir para você explicar melhor essa revolução e o papel do exército nesse processo, né? Aí temos um dos melhores livros que temos aí, né, sobre a Revolução Russa, disponíveis aqui no Brasil, é do Daniel Arão Reis, né, A Revolução que Mudou o Mundo, né? Como eu gosto desse livro. Mas é claro que a gente pode gostar muito e discordar aqui e ali. E olha só, né, que quem sou eu, né, para discordar do Daniel Arão, né? Mas vamos lá. Vamos lá, né? O coroinha discordando aqui do cardeal. Daniel Arão, né, fala que a Revolução de Fevereiro, ela não foi tão espontânea assim, né, já que marcaram manifestações. Mas ainda assim, né, eu insisto na formulação de Hannah Arendt, né, que toda revolução é espontânea. Que de fato, né, em fevereiro de 17, vamos ter a primeira manifestação, são as mulheres de Petrogrado que começaram a se manifestar, e tudo isso, é claro, foi combinado antes, né? Então, com as mulheres, com também os sindicatos, mas era uma manifestação exigindo medidas, né, do governo. E isso acabou descambando nessa coisa maravilhosa que foi a Revolução. Aí temos um ato espontâneo. Sim, se combinou a manifestação, sim, factualmente o Daniel Arão está corretíssimo, né? Mas da manifestação exigindo providências daquele governo ruim, né, para a Revolução, esse salto foi um momento espontâneo. E aí, com a Revolução de Fevereiro, o czarismo caiu, né? E com o apoio do exército. Então o exército prendeu os Romanov, prendeu todo mundo. O poder foi entregue aos moderados, né? Alguns mencheviques e alguns trabalhistas, né? Kerensky, que era trabalhista. E aí vem a Revolução de Fevereiro de 17, que é uma coisa linda, né? A Revolução é uma coisa linda, mesmo com muitos mortos e feridos, né? Que aí vem a tentativa de repressão. Que quando começou a repressão, que os primeiros dias das manifestações teve uma inatividade pelas forças repressivas, depois vem a repressão, e quando mandam os soldados para reprimir, né, que a manifestação só foi aumentando, muitos soldados mudam de lado, né, porque ali os soldados sabiam que do outro lado estavam suas mães, filhas, irmãs, esposas, né, e aí, cara, se você manda seus soldados reprimirem manifestantes, eles passam pro lado dos manifestantes, né, você está muito encrencado. E aí temos essa beleza, né, que inclusive no 28 de fevereiro vem a ordem de serviço número 1, né, a PRICAS, né, estabelecendo já as primeiras providências a serem tomadas. E mesmo depois da queda do czar, a Rússia continua na guerra sob governo provisório, o que acabou sendo extremamente impopular, porque uma parcela significativa da população e até de parte das forças armadas queria que a Rússia saísse da guerra, né? E aí eu queria pedir para você explicar por que o governo provisório insistiu em continuar na guerra, como é que foi a ofensiva Kerensky e por que essa situação acabou agravando ainda mais a crise interna do país. Vamos lá. Então Kerensky assumiu o poder aí, né? Foi o exército russo, né? Quando prendeu o czar,
foi naquela coisa de vamos dar alguns anéis, né, para os dedos e braços ficarem inteiros, e Kerensky, pressionado pelos embaixadores de França e Grã-Bretanha, manteve a Rússia na guerra, contra toda a vontade popular. O grande lema aí, que era o lema já entoado em Petrogrado em fevereiro e continuou sendo entoado ao longo de todo o ano de 1917, era paz, terra e pão. Então daí a pressão, né, para sair, a Rússia sair da guerra era interna, era gigantesca, mas Kerensky assume compromisso com os embaixadores de Grã-Bretanha e França e mantém a Rússia na guerra com todos os problemas. Inclusive, quando ele tenta fazer a ofensiva Kerensky, decide mandar várias guarnições para a linha de frente, para a ofensiva, inclusive a guarnição de Petrogrado, que ele escolheu a guarnição de Petrogrado porque, além de precisar de mais bucha de canhão, também os soldados de Petrogrado eles já tinham sido muito sensibilizados, né, pela pregação bolchevique, eles se rebelam, né? Eles se rebelaram e aí a ofensiva que é esse. E mesmo quando a ofensiva foi disparada, você tem a rebelião dos soldados em Petrogrado, e aí a ofensiva também foi derrotada facilmente pelos alemães, porque também você tem um soldado russo já lutando sem qualquer... a moral do exército russo na Grande Guerra estava abaixo do solo. E nesse meio tempo, entre uma personagem que eu falei aí, né, Vladimir Lenin, estava exilado na Suíça, voltou para a Rússia. Que aí, com a Kerensky aceitando a pressão franco-britânica e mantendo a Rússia na guerra, os alemães decidiram aplicar um velho princípio, que o inimigo do meu inimigo pode ser meu amigo, né? Então, eles pegaram o Lenin na Suíça e o repatriaram para a Rússia. Que aí temos aquele livro belíssimo, né, do Edmund Wilson, né, o Rumo à Estação Finlândia, né? Quando o Lenin atravessou a Alemanha de trem, olhando pelas janelas, ele pôde ter uma ideia da devastação da guerra, apesar de só ter passado por regiões não destruídas ainda, né? Mas como é que ele percebe lá a destruição da guerra? Nas cidades alemãs que Lenin atravessa, só haviam mulheres, velhos e crianças, né? Não haviam homens. Enquanto Lenin cruzava a Alemanha, França e Inglaterra já estavam recrutando meninos de 14, 15, 13 anos para o combate. Se você tivesse 12 e quisesse muito ir para a guerra, o alistador fazia vista grossa e deixava você entrar no exército, né? Então foi um banho de sangue horroroso, né? E aí Lenin chegou na Estação Finlândia, assim que ele chegou, emissários de Kerensky prometeram a Lenin mundos e fundos. O que você quer para apoiar o governo? Você te transforma em ministro sem pasta, te dá uma dacha, peça aí. E Lenin fala não. Lenin, ele estava comprometido mesmo, né? Inclusive até os bolcheviques que estavam na Rússia não estavam fazendo muita coisa. Lenin chega, dá um esculacho geral, né? Conforme uma gíria massa que a gente tinha nos anos 80, né? Dá um pagadão e vai pro tudo ou nada. Inclusive Lenin, entre aí a ofensiva Kerensky e a ofensiva Kornilov, Lenin teve até que se esconder porque corria um risco gigantesco, né? Ele não seria apenas preso, né? A ideia seria matar Lenin, né? E aí, nesse ínterim, né? Após o fracasso da ofensiva Kerensky, greve, vem em agosto a ofensiva Kornilov. O general Kornilov dos cossacos decidiu avançar sobre Petrogrado para pôr um fim à revolução. E até hoje, né, segundo Marc Ferrot, qual o papel que Kerensky teve, né? Kerensky, é claro, quando a ofensiva Kornilov deu errado, Kerensky condenou a ofensiva, mas segundo Marc Ferrot, você tem um período aí entre o início da ofensiva Kornilov e a derrota da ofensiva Kornilov que Kerensky ficou meio em cima do muro. E uma coisa interessante, né, que Kornilov subiu do Cáucaso com seu exército de trem. Boa parte da derrota do Kornilov veio graças aí à ação do sindicato dos ferroviários. Que o sindicato dos ferroviários começou a paralisar os trens, mudar os desvios e desviar os trens e pronto. Kornilov não tinha um exército, né? Ele foi do ponto A para o ponto B, quando chegou no ponto B não tinha, cadê o exército dele, né? Então, os ferroviários, muito malandramente, né, e de uma forma muito... isso também merecia um filme, conseguiram derrotar Kornilov aí. E aí, abre-se caminho aí para a Revolução de Outubro. A minha última pergunta é sobre a saída russa da guerra, né? A gente tem a Revolução de Outubro, temos um episódio sobre isso, acho que não cabe aqui explicar toda a Revolução Russa e tal, mas eu queria perguntar o seguinte: os bolcheviques, eles assumem o poder defendendo a retirada imediata do conflito.
E aí eu queria entender as negociações do Tratado de Brest-Litovsk, quais concessões que a Rússia teve que fazer para poder sair em paz da guerra, territórios que ela perdeu nesse acordo e o impacto dessa saída russa tanto para a guerra em si, né, para os demais aliados da Rússia, por exemplo, quanto para o futuro da própria Rússia. Vamos lá. O interessante depois da Revolução de Outubro é todo o grau de incerteza, né, que havia na Rússia. Inclusive até para os próprios bolcheviques, né? Tem um evento interessante, em janeiro de 18, quando os bolcheviques completaram 73 dias da tomada do poder, eles deram uma festa. Por quê? E por que esse número 73, né? Porque a Comuna de Paris só durou 72 dias. Então, quando os bolcheviques completaram 73, eles passaram a ser o governo socialista mais longevo da história até então. E isso mostra também, esse sintoma é maravilhoso, né? O tanto que havia de incerteza. Então Lenin tinha muito claro que tinha que se fazer a paz com os alemães, ou seja, tinha que tirar a Rússia da guerra, não havia condições de manter a Rússia na guerra. Mas aí entra o problema da negociação política. Inclusive até quem foi negociar em Brest-Litovsk, que foi o comissário, né, comissário de defesa, segurança, esse título aí, Leon Trotsky. Qual é a grande questão do tratado, né, do acordo político? Ou seja, eu quero A, você quer B, então chegamos a um acordo para eu ter A e você ter B. Então, um acordo de igualdade de condições, todo mundo quer algo, todo mundo ganha. Agora, se eu quero algo e você não quer esse algo, ou seja, se eu quero algo que você tem e você não quer nada que eu possa oferecer, opa, aí a situação de negociação já modifica, ou seja, então sim, os alemães queriam muito a paz com a Rússia, claro que eles queriam, né? Por outro lado, a urgência, né, no início de 18, já com os exércitos brancos se formando, já fez a urgência pesar pro lado bolchevique. Então daí os alemães impuseram condições pesadíssimas e o mais interessante, eles sabiam o que estavam fazendo, tanto que Lenin aceita. Lenin aceitou, Trotsky assinou. E o que é claro, isso provocou uma crítica gigantesca, né? A oposição, mesmo os bolcheviques, vários bolcheviques mais à esquerda de Lenin, vão criticá-lo duramente por isso. Vão falar, não era para ter aceitado, era para a gente ter continuado combatendo e tudo mais, né? E é claro também que aí experiência e expectativa, né? A expectativa dos bolcheviques que se postaram contra o acordo de Brest-Litovsk era de subverter a Alemanha e de fazer a revolução chegar na Alemanha também e pronto, né? E daí eles subverteriam tudo, né? Aí teria uma grande União Soviética que chegasse até o Rio Reno, né? Que pena, né? Mas aí, inclusive, outros tantos vão acusar Lenin de ser um agente alemão, né? Na verdade, você entrou aqui só para nos entregar a Alemanha, né? Porque os russos vão perder muitas terras, né? Nesse acordo de Brest-Litovsk, inclusive, né, a Finlândia aproveita para ficar independente. Temos também depois o decreto na Ucrânia, né? Então os russos vão perder tanto território que eles só vão conseguir refazer tudo isso só no fim da Segunda Guerra Mundial. Que aí Stalin, né, assegura lá o domínio sobre os estados bálticos, né? Stalin toma a Bessarábia, a Bucovina, né, nos Balcãs. Stalin, inclusive, com o fim da guerra, ele chega à Polônia mais para o ocidente, né, avançando sobre a Silésia e a Prússia Oriental para tornar a União Soviética mais segura, né? Mas, então, todas as perdas territoriais alemãs só foram compensadas bem depois. Mas só que, por a gente olhando em retrospecto, que a gente tem a vantagem, né, de termos aí o conhecimento histórico do nosso lado, né? Sabemos o que rolou depois. Lenin não tinha outra alternativa. Então, primeiro você precisava de paz externa para aí sim conseguir a pacificação interna. Em 1918 começou a Guerra Civil, né? Terrível a Guerra Civil, né? Que vai rolar até 1921, né? E alguns falam que não, início de 21 a situação estava tranquila. Não, a coisa só foi pacificada mesmo no início de 1922, ou seja, foi porque enquanto a frente ocidental alcançou uma relativa paz a partir de novembro de 18, né, com o armistício e depois a paz de Versalhes, a imposição de Versalhes, né, de acordo com os alemães, na frente oriental, a violência continuou até
1921, 1922, né? Então vamos ter depois, em 19, a tentativa de soviético-húngaro, né? Do Bela Kun. Tivemos a tentativa de revolução na Bavária, em 19 também, e Rosa Luxemburgo e Karl Liebknecht acabaram sendo assassinados. Em 1920, o Exército Vermelho foi derrotado às portas de Varsóvia, que aí seria um vislumbre, né, da revolução sendo exportada, né? Mas depois de tudo isso, a tese do Trotsky, né, de revolução permanente, acabou sendo deixada de lado por total impossibilidade, né? Então, Lenin, em Brest-Litovsk, ele fez o que tinha que fazer, ou seja, foi horrível o acordo com os alemães, sem dúvida nenhuma, ou seja, a Rússia perdeu muito, né? Teve uma perda territorial considerável, né? Não, claro, diante do global, né, do tamanho da Rússia, nem tanto, né? Mas teve perdas territoriais, teve várias, mas só que não teve outra escolha, né? Então Lenin não teve outra escolha, porque ele precisava dessa paz para poder resolver o problema interno. E é claro, vamos lembrar que depois da Guerra Civil na Rússia, vamos ter ainda todo o problema dos bolcheviques com o campesinato, né? Que os camponeses queriam reforma agrária e os bolcheviques queriam a coletivização das terras, né? Isso aí vai se arrastar ao longo dos anos 20, né? Então a situação foi mais ou menos essa. O que encerra mesmo a guerra é a Conferência de Paz de Paris, que começou em janeiro de 1919 e durou um ano. A conferência reuniu 27 países, incluindo o Brasil. Ela excluiu os países derrotados e a Rússia, na época em guerra civil, antes do estabelecimento da União Soviética. Então, Delmo, eu não imagino, sei lá, numa sala de ensino fundamental ou mesmo médio, um professor tendo tempo para dar uma aula inteira só sobre a Rússia na Primeira Guerra. Mas vamos supor que você é professor no ensino superior, você vai dar um tópico de Primeira Guerra Mundial, né, para o pessoal, e aí você decidiu que vai dar uma aula sobre Rússia na Primeira Guerra Mundial. Como é que você abordaria esse tema? Aí, a gente tem um grande problema aí, que, conforme você falou, no ensino fundamental e médio, o tempo para isso é muito escasso. Outro problema é que a bibliografia em português sobre o tema também é escassa. A gente não tem a gente tem alguns manuais sobre a história da Grande Guerra de 14-18 que também tratam da frente russa, da frente oriental. Aí temos isso. Agora, um livro específico sobre isso em português não tem, né? Então, a grande ideia aí, e porque também quando a gente estuda a Europa, e aí você tem sérios problemas, né? Quando a gente pensa no ensino de história, pelo menos a nível de graduação, que a Europa Oriental é muito negligenciada, né? Então, num curso sobre esse, a gente teria que praticamente oferecer uma disciplina optativa, né? Que aí também a gente ignora muito da história da Rússia, ignora muito da história dos Habsburgos, né? E imagina só a história do Império Otomano também, então a ideia seria justamente pegar essa atuação russa aí no século XIX e XX, né, como uma grande introdução. Teria que ser em 2 aulas, né, se fosse possível, né, uma grande introdução aí à Rússia no século XIX e na Grande Guerra, para ir depois sim partir para a Revolução Russa. Então, que droga, né? Nunca temos tempo suficiente, né? Ou então, o que o professor pode dizer, né? Diga para os seus alunos ouvir esse episódio aqui que já vai ajudar. E para terminar, 3 livros sobre esse assunto. Como você falou, né? Dificilmente você vai achar alguma coisa em português só de Rússia na Primeira Guerra. Quando acha, é um texto sobre a Revolução Russa que passa por cima, né? Muito de maneira superficial. Então, o que você recomenda, tendo aí liberdade de idioma para recomendar? Vamos lá. A primeira recomendação, eu vou recomendar 2 em português e o terceiro em inglês. O primeiro que eu vou recomendar é um livrinho de 2003, publicado pela Lei de Ouro, A História Ilustrada da Primeira Guerra Mundial, do John Keegan. O Keegan, né, até a gente já falou mal dele aqui, né, no episódio sobre Clausewitz. Mas aí, de novo, eu reitero, Keegan foi o maior historiador militar do século XX, sem dúvida nenhuma. E assim, por largo, né? Muito melhor do que Liederhart. Inclusive, já que é pra falar mal do povo, Keegan era muito mais honesto intelectualmente do que o Liederhart. Mas isso aí é detalhe. Agora, como historiador militar, esse livro dele sobre a Primeira Guerra Mundial, ele dá uma visão de conjunto sobre o conflito. É claro, sem deixar de falar da frente ocidental, mas também abarcando aí a frente oriental.
Um outro bom, lançado em 2008, que até a primeira vez que eu vi eu nem botei muita fé nele, que esses livros de papel crochê, capa dura, né, parecendo um livro de mesa de centro de sala, mas é do H.P. Wilmot, a Primeira Guerra Mundial, né, da Nova Fronteira. É surpreendentemente bom, não sei. E tem uma vantagem ainda, né, para as pessoas que gostam de livros com figuras, né, ele está fartamente ilustrado, né? Então tem os mapas, tabelas explicativas e um bom texto. Esse livro do Wilmot dá uma boa ideia do conjunto, né? Inclusive até para pegar as datas, né, de algumas batalhas de avanço, eu usei o Wilmot, né? Então ele tem a informação visual dele é muito boa e é leitura fácil e bem acessível. E finalmente em inglês, né, temos o Nick Lloyd, que escreveu uma história da Primeira Guerra Mundial em 2 volumes. O primeiro volume só sobre a frente ocidental e o segundo volume só sobre a frente oriental, né? Então esse segundo volume que eu recomendo, né, que a Penguin lançou as edições, né, em 2025, lançou também a edição para Kindle, né? Então você tem aí aí temos esse segundo volume do Nick Lloyd. O bom é que ele é dedicado exclusivamente à Grande Guerra no Oriente, né, à frente oriental, né? Então vale a pena. Agora, quando ele será traduzido aqui no Brasil? Quando será lançado? Não sei. Aí fica a dica de novo, né, o momento do lobby, né? Você, editor, né, você pense nisso com carinho, né? Você é Nick Lloyd, né, para traduzir e lançá-lo aqui no Brasil. Então é isso, gente. Delmo, tem alguma consideração final? É interessante, né? Como a gente pega quando a gente pega a narrativa histórica da Grande Guerra, tanto do lado ocidental quanto do lado oriental, né? Eu estou pensando em outras 2 obras, né? Eu estou pensando aí no já citado Christopher Clark, no Sonâmbulos, e também no A.J.P. Taylor, né, A Luta pela Supremacia na Europa, né, de 1848 a 1918, que são histórias, ambos os autores trabalham com a história diplomática. E é, claro, uma história diplomática de verdade, né? Não aquela história diplomática ruim que Renovant e Rosselli costumavam descer o sarrafo. Então, a leitura, o estudo, né, disso, e a leitura desses 2 autores que eu falei, é de suma importância para os nossos futuros diplomatas e também para os nossos futuros oficiais das Forças Armadas. Ou seja, o que fazer e o que não fazer numa crise diplomática, né? Então, esses eventos aí, eles guardam lições importantes. Então é isso. Muito obrigado, pessoal. Não se esqueçam de dar uma olhada aqui na descrição do episódio, onde tem créditos, os links dos meus cursos, tem coisa boa ali pra você, especialmente você que é estudante de história, ou você que é entusiasta e quer aprender mais história de um jeito mais aprofundado. E também tem link de patrocínio, do Apoia-se, de tudo aqui embaixo na descrição, beleza? Segue lá no Instagram, @IclisRodrigues, que de vez em quando eu posto dica de livro lá pra vocês. Então é isso, muito obrigado e até a próxima. Esse podcast foi editado por Samuel Gambini, samuelgambiniaudio.com.